Então, um pouco isso. Então, a pesquisa, os casos que a gente acabou selecionando foram do Rodoanel Trecho Norte e do Parque Linear Rio Verde Itaquera. O do Parque Linear Rio Verde Itaquera, inclusive, foram quando eu estava participando bastante, aí, numa fase pequena, curta, antes do nascimento da minha filha, que até agora, infelizmente, eu não consegui voltar na mesma intensidade. Foi um pouco decidido até aqui no comitê, né, de analisar esse projeto. E o Rodoanel era muito por conta de pegar uma obra do Estado e da Prefeitura, de tentar ver as diferenças de atuação e tal. E em Fortaleza, o veículo leve sobre trilhos, por conta da sua dimensão, né, que pega 22 bairros lá, é uma coisa enorme. E o Aquário Ceará pela característica de ameaçar uma das comunidades mais antigas de Fortaleza, uma comunidade assim secular, inclusive, que está antes da cidade, né? Aquelas comunidades quase de caiçara, que está antes da cidade e tal, que então foi por essas razões. E muito também pela maior facilidade de acesso à informação, lá no caso do Ceará, de um relacionamento do pesquisador já com o que estava acontecendo nos locais e tal. O pesquisador lá foi o Henrique Frota, né, que é da RENAP também, colega aí do IBDU. A primeira coisa que eu acho que vale a pena comentar, né, que eu estava comentando inclusive que a gente comentou juntamente lá no debate bola, né, da Águas Espraiadas, é a questão da matriz de responsabilidades e a relação das obras com a realização da Copa do Mundo, né? Que em São Paulo e Fortaleza foram diferentes. Apesar de que conversas recentes com Rio de Janeiro, Porto Alegre, eles tiveram uma característica mais próxima do que aconteceu aqui em São Paulo, que tudo era a matriz da Copa do Mundo, tudo era apresentado como uma questão da Copa do Mundo, e de repente, por conta de várias manifestações, até imagino muito por causa de uma atuação da ANCOP, dos comitês populares, de denunciar essas questões, de mostrar que isso não fazia o menor sentido, para que ter Copa do Mundo se o que está acontecendo nas nossas cidades, por que o cidadão comum tem que se sacrificar para ter Copa do Mundo, por que os investimentos são prioritários na Copa do Mundo, acabaram tentando desvincular essa imagem, né? Um pouco das obras, de muitas obras, que era no começo muito Copa do Mundo, e pelo menos na Itaquera isso ficou bastante claro, né? Na prefeitura, nas diversas audiências públicas que ocorreram lá, falava, não é Copa do Mundo, fazia questão, né, de falar, não é questão de Copa do Mundo, sendo que em 2010, 2011, todas as apresentações que a gente teve acesso, até vale a pena comentar um pouco como tiveram acesso, porque eram coisas muito fechadas ainda, tal, para Clube Lions, Rotary, Associação Comercial, lá em Itaquera, tal, eram tudo apresentado como questões da Copa do Mundo. Então, acho que até um indicador de resultado da atuação do comitê e tal, que eu acho que faz sentido essa reflexão. Mas em Fortaleza foi diferente. Em Fortaleza não se ousa falar que não é para a Copa do Mundo. Até porque a vinculação é muito óbvia, aí vocês vão ver por quê. Aqui eu já até comentei lá no debate bola a questão, né, do negócio. Então aí eu vou entrar um pouco especificamente aí nos casos, né, tentando trazer os elementos mais importantes. Porque apesar da gente ter analisado esses diversos pontos, alguns são importantes para alguns casos e não fazem o menor sentido para outros, né? Tipo o processo licitatório do Rodoanel, a gente não conseguiu identificar fraudes, não sei o quê. Até que tem questões várias muito interessantes, né, de analisar a questão da entrada do BID para possibilitar a entrada do capital internacional, mas não teve, mas do ponto de vista da luta das comunidades, da permanência ou não naquela região, não teve muito rebatimento. Então o Rodoanel Trecho Norte ele tem 42,8 quilômetros de extensão, né, que para quem não conhece é ali a Serra da Cantareira, acho que todo mundo, como está aqui da maioria, conhece. Tem diversos pontos de túneis, tal, né? Então é uma rodovia classe 5, sei lá como eles chamam, com 5 faixas, totalmente vedada, com pouquíssimos acessos esses isso é muito interessante para quem anda, né? Para quem visitou as obras, né, da região, que aonde vão ser os acessos, as comunidades já foram totalmente retiradas, né? Obviamente, porque
são as áreas de maior interesse do mercado imobiliário, porque é ali que vai ter o acesso e é ali que o preço da terra, por conta do Rodoanel, vai acabar crescendo. Então, acho que aí eu já entro, né, das questões que eu acho que quando a gente entra nos objetivos oficiais, né, o objetivo, isso aqui é do EIA-RIMA, tá, que eu tirei, né, ordenar o tráfego não interessa, a gente já sabe quais são os objetivos oficiais que estão falando. Ordenar o tráfego. O EIA-RIMA é o estudo de impacto ambiental, obrigado, Ju. É o estudo de impacto ambiental que é feito no processo de licenciamento. Acho que já vale a pena uma grande reflexão sobre essa questão dos EIA-RIMAs e do processo de licenciamento da obra do Rodoanel, que eu posso falar aqui. Obrigado. Porque, assim, no Brasil, mesmo as obras públicas, vamos supor, tipo o Rodoanel, que é uma obra estadual, uma obra do governo do Estado, que está sendo levada a efeito pela DERSA, né, realizada pela DERSA, que é uma empresa pública do Estado de São Paulo. O EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, ele é elaborado por uma empresa contratada pela própria empresa, né? Parece muito normal, não, porque é a empresa que tem que contratar. Imagina que o Estado vai gastar dinheiro para elaborar um EIA-RIMA, mas a gente tem diversas formas de fazer com que isso se altere. Mesmo a empresa pagando, existe a taxa, né, que a empresa paga por serviços públicos, tá certo? Então, uma das possibilidades que a gente tem de discutir é que os estudos de impacto ambiental sejam elaborados pelo Estado, pago pela iniciativa privada. Isso é um grande vício aí que eu acho que existe aí já, né, uma aberração no processo de licenciamento. Mas que isso é geral para todo o Brasil. Então, mas acho que esse tipo de reflexão vai mostrando um pouco o que a gente pode pensar para todos os processos, na verdade, para uma estrutura constitucional do ordenamento, né, das leis brasileiras, entendeu? Do que é a legislação brasileira hoje do ponto de vista do licenciamento. E a outra coisa é que quem fez o licenciamento dessa obra foi o próprio governo do Estado, então é a CETESB, né, que faz o licenciamento. Então é uma coisa mega, vamos dizer assim, totalmente vinculada, né, aos interesses e tal. E aí eu boto a constatação da dissertação de mestrado do Rodrigo Faria, que foi um pesquisador da FAUSP, que acabou de defender o seu mestrado. Eu não lembro agora exatamente o nome da dissertação, mas posso passar depois a própria dissertação para a rede do comitê. É muito interessante essa dissertação, chama Poderes e não sei o que lá no Rodoanel. Atores e poderes, no caso do Rodoanel, ele mostra claramente os interesses, claramente todas as questões, e mostra lá que a própria DERSA tinha estudos muito claros de que o Rodoanel não vai resolver o tráfego nas cidades, né? Não contribui para a questão metropolitana, principalmente porque ele como vocês podem ver, ele é muito próximo da marginal, e que para ele ter algum efeito realmente concreto de mudança no tráfego e tal, ele teria que passar mais longe, para que realmente fizesse algum sentido essa obra. E aí a gente já começa, acho que aí não é nenhum resultado específico dessa pesquisa, mas que essa pesquisa também traz um pouco essa reflexão, que eu acho que vale a pena, e de vários outros debates que participamos, não sei o quê, que inclusive essa pesquisa ela se iniciou com um workshop, né, que foi realizado em parceria com a relatoria da ONU do direito à moradia, do qual o comitê da Copa participou, quem foi a Núria e a Delana na época. E era gente de vários comitês do Brasil, e que lá, e depois eu acho que vale a pena replicar o relatório dessa oficina também, que eu acho que é super interessante para cá, porque fica muito claro que todas essas obras, essas intervenções urbanas, e nesses 4 casos não são diferentes, eles têm os objetivos, eles são das duas uma, né? Ou a realização da obra pura e simplesmente, né? Contratar concreto, gastar concreto, botar dinheiro para a construção civil, no caso os interesses das empreiteiras, ou então a coisa do embelezamento mesmo, né? A coisa de tornar uma cidade atrativa para o mercado imobiliário, que é o caso lá em Itaquera, né? Muito claramente não é uma obra, do ponto de vista do vulto do investimento,
pela obra simplesmente, mas que se pretende valorizar a terra na região, aumentar o preço do metro quadrado, que atende os interesses do mercado imobiliário. Então, nesse caso, são os interesses da construção civil e os interesses do mercado imobiliário, que são um pouco o resultado do Rodoanel, no caso da construção civil, e do mercado imobiliário do Parque Linear Rio Verde. E lá em Fortaleza não é diferente, né? Acho que em outros lugares do Brasil também fica... eu tive muita participação de oficina em Rio Grande do Sul, que analisava os casos de lá também, então da Arena do Grêmio, que também até importaram a tecnologia da gestão Kassab de incêndio em favelas. Lá teve também isso, mas recentemente, coisa de 6 meses atrás, e agora mais recentemente de Natal, que eu ainda estou para entender o que aconteceu lá. Porque parece que lá eu estava comentando, né, que não vai ter parece que não vai ter remoção mesmo para as obras da Copa. Eles conseguiram uns acordos lá, vamos tentar entender para replicar. Então a ideia é também ter se eu conseguir a tempo, botar nessa publicação um pessoal que a Renap está produzindo lá. Então é isso, um pouco da questão do... Então a gente fez um esforço para tentar contrastar assim, os objetivos oficiais das obras com os objetivos reais. No caso do Rodoanel, são 20 comunidades atingidas, né, do trecho norte só. Tanto esses dados eu fui pegar lá na Dersa, tá? Então eu sentei com um menino lá da Dersa e fui anotando mesmo, assim, botei eles na parede lá, porque eles não queriam entregar. Acho que é importante falar isso. Eu me utilizei muito da lei de acesso à informação para essa pesquisa. Apesar dos limites, eu acho que ainda é um grande avanço, né? Porque, apesar das respostas evasivas, como aquela que você recebeu do Parque Linear Rio Verde, né, e replicou para o comitê, que eu também usei um pouco aqui até na pesquisa, eles têm que se posicionar. Então, nesse caso, a não informação, para a gente, é uma informação, né? Eu acho que é isso. Então, é melhor do que nada. Apesar de a gente ter conseguido muita informação a partir... A gente conseguiu a não informação que eu sinceramente acho que é alguma coisa, né? No sentido da pesquisa, pelo menos, né? Então, para mostrar a violação ao direito à informação, né? Você correu atrás do ponto de vista formal, tudo registrado, e não tem. Então, a previsão inicial de reassentamento segundo o EIA-RIMA, né, o Estudo de Impacto Ambiental, produzido pela Dersa, era de 2.722 imóveis. A previsão para a região do Jardim Paraná era que eu analisei mais especificamente, né, até com a ajuda do Hugo aqui, né, e da comissão de moradores lá, que disponibilizaram todos os documentos, as cartas abertas e as conversas, principalmente, né, que a gente fez. Que eu vou um pouco tentar replicar aqui, mas a previsão do EIA para a região era de 593 e hoje já estão aproximadamente 1.000 famílias ameaçadas de remoção. Isso mostra, que eu acho que é um ponto central nesse debate, né, do processo de licenciamento e que tem um ponto da violação da questão do planejamento do Estado em relação a essas obras, em relação principalmente não às obras em si, mas em relação aos reassentamentos das comunidades por conta das obras, que é sempre deixado para a última linha, muitas vezes não aparece no próprio orçamento, né? No orçamento da obra não aparece a questão dos reassentamentos, e acaba levando, do ponto de vista do direito da vida das pessoas, a pressão para ir para o Bolsa Aluguel, entre o atendimento habitacional definitivo e a necessidade de remoção da obra. Por que eu estou falando isso? Porque o Rodoanel é uma obra que está prevista desde 97. O EIA-RIMA é de 2010. Em 2, 3 anos, eles constroem as unidades habitacionais, né? Mais ou menos um prazo aí que eles estão dando, inclusive a partir de agora. Se eles tivessem feito o planejamento de uma forma adequada, considerando a questão comunitária, a questão, né, desses direitos dessas famílias, apesar de, vamos dizer, o reassentamento já ser uma grande violação, pura e simplesmente, pelo menos não teria
essa situação de atendimento provisório, que ainda é mais destruidora dos laços comunitários, da vida das famílias, das relações com seus espaços de trabalho, com as escolas das crianças, com a creche, com a vida das pessoas naquela região. Né? Então, acho que isso é um ponto também que